Olá, sejam muito bem-vindas à aula Segredos do Manejo. Eu tô muito feliz com essa aula e eu quero te agradecer do fundo do meu coração por estar aqui comigo. Eu tenho certeza absoluta que o que a gente vai conversar aqui hoje vai facilitar muito a sua vida. Mas antes da gente começar, eu preciso fazer um combinado com você. Eu vou precisar de alguns minutos da sua atenção, mas da sua verdadeira atenção. Coloca o celular longe de você, desliga a TV, coloca esse vídeo em tela cheia e presta bastante atenção no que eu vou te falar. Porque o que você vai ver aqui vai facilitar muito a sua vida lidando com crianças, seja você mãe ou profissional em escola. O objetivo dessa aula é muito simples. Eu quero que você pare de se sentir sobrecarregada, ansiosa, estressada, insuficiente. Se você se cadastrou para essa aula, é porque você trabalha com crianças de alguma forma. E você provavelmente passa muitas dificuldades no seu dia a dia. Não sei se você trabalha com adolescente, criança mais nova, se você lida com crianças neurotípicas. O que eu sei é que eu tô aqui para te apresentar um plano. Um plano com as ferramentas e técnicas de manejo que eu uso no meu dia a dia e que facilitam muito a minha vida. Porque cuidar de criança não precisa ser tão difícil assim. Claro, eu não vou mentir pra você. Mesmo com o que você vai aprender, ainda vai continuar sendo um desafio. Mas é porque tem que ser desafiador mesmo. Criança tem que dar trabalho. O que eu tô falando aqui é que existe uma série de ferramentas, práticas, de técnicas que você pode usar pra ter resultados melhores com as crianças. As férias de julho estão chegando e eu acredito que esse é o momento ideal pra você aprender essas técnicas. Porque se você é mãe, isso vai te ajudar a lidar melhor com as crianças nesse período que elas vão ficar mais em casa. Você vai ter mais paz, mais saúde mental, mais tranquilidade na sua vida. Vai saber exatamente o que fazer para lidar com as emoções das crianças da melhor maneira possível. Se você é assistente ou trabalha em escola, essa é a chance de se preparar para voltar para o segundo semestre da melhor maneira possível. Você vai aprender técnicas que vão fazer o seu trabalho dar menos dor de cabeça. As crianças vão gostar mais de você. E os seus superiores vão perceber que seus resultados na sala de aula são acima da média e provavelmente vão te recompensar por isso. Assim como eu fui recompensada no meu trabalho por usar essas técnicas. O objetivo é trazer mais paz e mais saúde mental para você e para sua criança. Sabe aquele sentimento de eu não sei o que eu tô fazendo, parece que nada que eu faço adianta, as crianças não me ouvem, eu não aguento mais. Sabe quando ainda nem chegou a sexta-feira e você tá morrendo de cansaço? Porque todos os dias no trabalho ou em casa com aquela criança sugam todas as suas energias? Não precisa ser assim. Na verdade, não vai mais ser assim. E eu tô aqui pra te mostrar o plano que vai fazer você mudar isso na sua vida. E eu só preciso de alguns minutos da sua total atenção a partir de agora. Combinado? Vamos começar então com o conteúdo da nossa aula. Sem mais enrolação, chegou a hora de prestar atenção e aprender. Pega papel e caneta se você ainda não pegou. Se prepara pra prestar atenção, anotar e estudar. Eu prometi que eu ia dar uma aula pra você e é isso que eu vou fazer. Mas lembra do nosso combinado, eu preciso da sua atenção total. Se você quer realmente que essa aula faça diferença na sua vida. Combinado? É o seguinte, a partir de agora eu vou apresentar 5 técnicas muito eficazes no manejo das emoções. Ou seja, são práticas que vão te ajudar a lidar melhor com as emoções que surgem no seu dia a dia. Tanto as suas como as das crianças. Como reagir quando a criança faz birra? Como lidar com a sua raiva e a irritação com a criança? O que fazer quando a criança está se machucando ou machucando os outros? Como reduzir os níveis de ansiedade nesse processo? Essas 5 ferramentas vão te ajudar a resolver esses problemas. Não importa se você é mãe ou trabalha na escola. Se você lida com a educação das crianças no seu dia a dia, essas 5 ferramentas são essenciais para você ter mais qualidade de vida e melhores resultados. A primeira ferramenta que eu quero apresentar é o holding. Esse é um conceito criado pelo Winnicott, que é um dos psicanalistas mais respeitados e mais importantes da atualidade. O verbo to hold, em inglês, significa segurar. Então, o holding tem a ver com segurar. Só que na psicanálise não é só sobre o segurar, o físico, mas tem a ver com o instinto do bebê, que faz ele ter uma sensação de integração e de unidade. Então, tem a ver com ajudar o bebê a se sentir integrado dentro de si, porque eu acho que vocês já devem ter visto em algum lugar que o bebê, quando ele nasce, ele acha que o mundo é ele, que a mãe é ele, que tudo é parte dele, ele é meio egocêntrico assim, sabe? Então o holding, ele tá diretamente ligado à sustentação, a sustentar a vida do bebê. Quando a gente tá falando de maternagem, tem a ver com tudo que tá dentro do cuidado físico do bebê, inclusive largá-lo quando é hora dele começar a usar objetos inanimados para sustentação, então parar de segurar e deixar ele próprio se segurar. Mas para além do físico, também tem a ver com suportar as frustrações do bebê. Permitir que ele se expresse, que tenha vida própria e sustentar isso. Sem ficar se intrometendo, falando por ele, agindo por ele,
entregando coisa antes dele pedir, porque isso faz com que ele não consiga experienciar as coisas de forma própria. De acordo com Winnicott, nos estágios iniciais, o bebê ou ele existe ou ele perde a continuidade de existência, dependendo se tem ou não sustentação. Então é como se a vida fosse uma linha reta, que é a continuidade, e quando ele não tem sustentação, tem uma tremida ali, um opa. Então, se não tem holding, o bebê não tem a sensação de continuidade. Mas num exemplo prático, pra você ver como isso faz sentido, com palavras bem chulas assim do dia a dia, seria um bebê que sente que a mãe não tá cuidando dele, que ele chora de fome, que ele chora de frio, que ele chora de cólica e ninguém vem ajudar. Que só às vezes ele pode se expressar, porque só às vezes vão estar com paciência pra lidar com ele. Não tem ninguém segurando ele no colo, levando pra passear, apresentando objeto assim, não tem. Então não tem sustentação, não tem ninguém ali por ele. E aí ele fica angustiado, porque ele perde a continuidade do ser. E uma coisa muito interessante que tem a ver com esse cuidado materno é que não pode ser uma coisa mecânica. Então você não pode ficar só segurando o bebê, levando pra algum lugar e voltando com uma cara meio neutra. Tem a ver com a interação com o bebê, com a empatia que a mãe sente pelo bebê, porque ela também já foi um bebê. Então tem que rolar uma identificação ali. Precisa suportar o choro estridente, precisa suportar a fralda suja, precisa suportar o gorfo na roupa. Sim, gente, é nojento. E é por isso que eu tô falando que tem que suportar. Você não tem que amar receber uma gorfada do nada na sua roupa, manchar sua roupa preferida. Mas tem que suportar e entender que não é uma coisa pessoal com você mesma. Não é porque o bebê te odeia ou porque ele é ingrato. É o jeito do bebê existir, todo bebê faz isso. E essa questão do holding não é só pra bebê não, viu? Às vezes com paciente psicótico na clínica é importante ter uma sustentação física, até mesmo segurar fisicamente a pessoa, para que ela tenha uma sensação de segurança, de tão desorganizada mentalmente, emocionalmente que essa pessoa chega a ficar. Isso tem a ver inclusive com uma ferramenta que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. No caso dos professores, o holding entra em ação quando a gente está trabalhando com crianças justamente que não tiveram um holding bem desenvolvido nesse estágio inicial. Tiveram uma falha nesse processo primário aí. E assim, sem julgamento aos cuidadores, a gente não tá aqui pra falar de mãe ruim, pai ruim, a gente tem que estar todo mundo no mesmo barco, entendendo que cada um tem as suas necessidades e limitações. Às vezes pode ter a ver com alguma coisa que essa mãe ou pai passou na infância também, então a gente não tá aqui pra enfiar o dedo em alguém, meter o dedo na cara de alguém. A gente tá aqui pra entender por que a criança se torna desse jeito que a gente tá vendo agora, e como que a gente pode fazer pra resolver. Então chega de ficar olhando pro passado, culpando pessoas e tal. Vamos focar aqui no agora e ver o que a gente pode fazer. Então chega pra gente essa criança que causa, que dá problema, que arranja confusão com os outros, que você olha para os comportamentos daquela criança e fala, meu, da onde que ela tirou essa ideia? Claro, pode ter vários motivos, mas um dos motivos pode ser a criança querer ver o quanto você aguenta. Ela tá te testando não num sentido de autoridade só pra te estressar, porque sim, porque ela é rebelde. Ela quer ver se você é capaz de estar ali por ela, mesmo quando ela faz uma coisa errada. E muitas crianças lidam com isso sendo a criança certinha, porque ela tem medo de ser abandonada quando ela deixa de ser a criança certinha, e tem criança que apenas causa, não tem essa parte de ser a criança certinha, sempre tá causando, esperando por uma bronca, esperando por você dar as costas pra ela, por falar coisas ruins, porque é o jeito que ela aprendeu a ser cuidada. E aí, se você for capaz de suportar, mudando a reação que ela tá acostumada a sentir de quando ela era bebê, a relação entre vocês pode mudar. E o comportamento dela pode mudar também. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça da criança quando ela tá causando. Quer dizer aplicar as consequências para esse comportamento disruptivo, mas sem rotular a criança, sem colocar ela como uma criança problema, sem virar a cara para ela quando ela vem falar com você. É muito difícil isso, tá, gente? Mas às vezes tentar não levar pro pessoal, tentar espairecer e tratar a criança bem, ser próxima da criança, fazer uma conexão, um vínculo real ali. E isso não impede de surgirem conversas sobre esses comportamentos impróprios. As questões com holding podem trazer pra gente uma criança na sala de aula que é rotulada como chata pelos outros, uma criança agressiva, uma criança que não sabe se vincular, que não tem amigos, que fica isolada, uma criança que é muito dependente dos professores ou dos assistentes, que precisa da gente ali do lado pra fazer as atividades, que precisa de aprovação, que tem comportamentos muito ansiosos. E é por isso que é tão importante a gente entender esse fenômeno, né? Começar a ter uma leitura desse fenômeno a partir do holding, pra gente pensar em como agir com essa criança, qual a relação que a gente precisa ter, que tipo de comportamentos a gente precisa incentivar e que comportamentos a gente precisa deixar de lado para que essa criança se desenvolva de forma mais saudável e também dê menos trabalho pra gente. Agora eu quero falar de uma coisa óbvia, mas que muita gente negligencia. Pode ser sincera comigo.
terapia tá em dia? Aí você vai falar assim, ai, mas só porque ela vai ser psicóloga, ela quer saber da minha terapia. Sim, porque eu sou estudante de psicologia e além disso, eu trabalho em escola. Então eu sei que terapia é muito importante em qualquer contexto, em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação, independentemente da fase que você tá passando. E eu também sei que sem a minha terapeuta, eu não sobreviveria uma semana trabalhando na escola. Gente, é muito estressante e às vezes você só precisa de um lugar seguro e sigiloso para poder xingar todo mundo, reclamar, tá de saco cheio, dizer que não aguenta mais. E aí no dia seguinte você vai acordar, pegar a sua bolsinha e vai lá aguentar mais. Entendeu? Você precisa de alguém que vai te ouvir. É diferente de conversar com aquela amiga good vibes que fala que isso vai passar. Porque o dia a dia na escola é estressante. A gente tem uma sobrecarga de demandas. A gente tem um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. E a gente tem um monte de crianças que estão em diferentes níveis de psicoeducação e de inteligência emocional. Então a gente tem que se desdobrar ali em 20 para conseguir fazer dar certo. E a mesma coisa sendo mãe. Nessas duas situações, você tem que agir como se você fosse graduada em 1 milhão de coisas, em pedagogia, em psicologia, em fisioterapia, em fonoaudiologia, em todas as vias possíveis para poder cuidar daquela criança. E aí se você não tem essa capacidade, que spoiler, ninguém tem, você fica se sentindo culpada, você fica se sentindo inferior, você fica se sentindo a pior pessoa do mundo para criar aquela criança. Então a terapia, ela vem nesse lugar de acalmar a gente, de ser o travesseirinho que você aperta a cara para gritar. Porque senão a gente vai ficando cada vez mais drenada de energia. E aí realmente a gente vai chegar na escola mais cansada, vai ser segunda-feira, você já vai estar de saco cheio, sem conseguir olhar pra cara das crianças. E aí você vai começar a passar isso pra elas. Quantas vezes você já não viu uma mãe sobrecarregada que desconta na criança uma questão que é muito maior? A mãe que grita com a criança porque a criança derramou o leite no chão, não tá reclamando porque ela derramou o leite do chão. Tá reclamando porque ela vai ter mais 3 funções agora, que é limpar a criança, limpar o chão e dar leite de novo, sendo que ela já tem 250 mil coisas pra fazer. Então a gente tem que prestar atenção nisso porque é algo importante pra nossa saúde mental. Você tem que tentar colocar a terapia como uma prioridade, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, para que você possa ter esse lugar seguro pra reclamar. Porque às vezes até a tua amiga do trabalho tá virada ali, aí você vai reclamar com ela, ela reclama com você também. Reclama de você, fala que não aguenta mais. E aí você fica triste e sente que não pode contar com ninguém. Então vamos aproveitar, fazer uma terapia que faz bem para nossa saúde e assim a gente começa a tratar melhor as crianças. A gente precisa estar bem para cuidar dos outros. Agora eu quero falar com vocês como é que a gente reage quando a criança tá naquela situação de crise, em que a criança surta. Como reagir nessas situações de crise? O que você deve fazer nessas emergências? Vou te apresentar agora um manual para lidar com essas situações da melhor maneira possível. O nome dessa técnica é contenção respeitosa. A contenção, que também é chamada de contenção física ou abraço terapêutico, é uma forma de você conter fisicamente a criança quando ela está se machucando ou machucando os outros. Por que a gente faz isso? Tem um motivo óbvio, né, que é fazer a criança parar de se machucar e parar de machucar os outros. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente pode pensar que isso é resolvido na base da conversa, porque a gente pode ali chamar a atenção da criança, mandar ela parar ou qualquer coisa assim. Só que tem momentos que a criança está desregulada e aí eu tenho certeza que você já passou por essa situação, independentemente de ser mãe ou de ser professora, que você chama a criança e parece que ela não tá te ouvindo. E não é que ela tá te ignorando porque ela tá sendo arrogante ou sem educação. Ela tá te ignorando porque ela tá realmente desligada dentro da brisa dela, que pode ser de raiva, pode ser de sono, pode ser de jogar um videogame, enfim. E aí você fica ali chamando a atenção da criança e a criança não tá nem aí pra você. Em momentos de raiva, isso é muito comum. A criança voa pra cima da outra, você pode falar o que você quiser, que a criança não tá nem aí e continua ali em cima da outra. Nesses momentos é a contenção respeitosa que vai resolver, não é conversar. Porque quanto mais a gente grita, quanto mais a gente se exalta, mais a criança vai absorvendo aquela emoção e vai ficando mais afetada. Então a gente precisa ser o regulador emocional da criança. A gente precisa baixar na altura dela, a gente precisa falar baixo, que é uma coisa muito difícil quando a gente está no meio de uma situação de estresse. É por isso que você tem que fazer terapia. E aí você faz a contenção respeitosa, que é segurar a criança para que ela não machuque aos outros, nem a você.
Muitas vezes, dependendo da criança, principalmente com crianças neuroatípicas, ocorre delas também agredirem a gente, aos adultos, né, aos cuidadores. Então a contenção também é importante para que a gente não se submeta a esse tipo de situação, porque tem gente que às vezes fala, não tenho o que fazer porque a criança neuroatípica não consegue raciocinar e tal. Beleza, talvez o raciocínio dela não seja igual ao das crianças neurotípicas, mas isso não quer dizer que ela tem passe livre para sair te batendo, independentemente de você ser só um assistente de escola ou de você ser a mãe dessa criança. A gente precisa colocar limites para quando ela virar uma criança grande, quando ela virar um adolescente, quando ela virar um adulto, ela saia na rua e saiba que ela não pode sair batendo nas pessoas, porque a gente tá lá para ensinar, a gente tem mais compaixão, a gente tem mais paciência. Quando ela sair na rua, a primeira pessoa que ela der um chute, a gente não tem como garantir que ela vai ser bem tratada, que ela vai ser respeitada, que as pessoas vão entender o contexto em que ela vive. Então é por isso que a gente precisa ensinar as crianças de pouquinho em pouquinho como se portar. Então, na contenção respeitosa, você vai continuar falando baixo ou não vai falar nada para a criança não ter um monte de estímulo ao mesmo tempo. Você vai continuar abaixando na altura dela, assim como você faz quando você precisa conversar. Só que na contenção respeitosa você vai usar a força física. Isso quer dizer que eu vou segurar a criança pelo braço, chacoalhar assim e falar, você tá maluca? Óbvio que não. Você vai segurar a criança gentilmente, por isso que chama contenção respeitosa, e você vai fazer com que os membros da criança fiquem enroladinhos ali no abraço, para que ela não seja capaz de machucar os outros. Às vezes a criança tá mais atentada, ela vai usar todas as partes do corpo dela para te agredir ou para tentar agredir o outro. E é por isso que a gente tem que treinar essa prática, ver muitas vezes como é que ela funciona, treinar com um bicho de pelúcia, com crianças em situação normal, enfim, pra quando chegar o momento a gente saber fazer direito sem machucar a criança. A próxima ferramenta que eu quero ensinar você é a reflexão de sentimentos. Esse é um mecanismo que a gente também usa dentro da clínica psicanalítica, mas que eu acho que é muito útil pra sala de aula, já usei inclusive, já deu muito certo, resultados incríveis que eu já contei inclusive na minha comunidade no WhatsApp. A reflexão de sentimentos consiste em ouvir o que a outra pessoa tá falando, ter uma escuta ativa, ou seja, prestar atenção de verdade, sem julgamentos, e então repetir para a pessoa o que você está entendendo com outras palavras. Por que isso é interessante na sala de aula? Porque as crianças, elas ainda estão aprendendo sobre emoções, frustração, sentimentos, psicoeducação, nomear emoções, esse tipo de coisa. Então, às vezes, elas têm comportamentos que são impróprios porque elas ainda não sabem se expressar de outra forma. E o que você vai fazer é meio que pegar esse comportamento dela e transformar numa emoção com nome. Então, você vai mostrar que você entende o que ela tá passando, que você entende de onde surgiu isso. É muito interessante, porque a criança se sente ouvida. Quando eu fiz isso em sala de aula, a criança ficou paralisada de perceber que ela estava sendo vista e que não era só uma pessoa reclamando do comportamento dela. E uma coisa que é muito importante é que a gente não assuma a posição de saber tudo. A gente não pode ser arrogante de achar que a gente tem certeza absoluta do que a outra pessoa tá sentindo. A gente tem que propor uma coisa, falar o que a gente acha e ver se a pessoa confirma ou não. Então vamos supor que o Olaf está tendo comportamentos agressivos, tá chutando cadeira pro lado, tá empurrando os amigos, tá gritando, esperneando, fazendo um away. A gente tem que esperar o momento certo pra conversar, esperar o momento ali da raiva. Quando der uma brecha, a gente chega ali na criança, chama ela pra um cantinho, e ao invés de você já chegar falando que coisa feia, não é assim que se faz, agora vai ter que consertar, não sei o que, não sei o que lá, estressando ainda mais a criança, a gente chega assim do lado dela e fala, você parece irritado. Só isso. A gente não tá falando, eu sei que você está irritado, mas não é assim que funciona, não sei o que lá. Porque assim a gente já tá inferindo o que a criança tá sentindo. E a gente já tá querendo dar lição de moral, a gente não tá tendo um momento de escuta com a criança. Ai, mas Lina, eu não tenho tempo pra fazer isso na minha escola porque eu tenho 30 crianças na sala de aula e 5 são atentadas desse jeito. Eu entendo você, pra mim faz muito sentido. Não tô falando que dá pra fazer isso todos os dias, mas às vezes numa segunda-feira, depois do final de semana que você já tá mais descansada e você quer aproveitar pra colocar em prática o que você tá aprendendo aqui, aí você testa isso uma vez e vê o que dá. Às vezes o resultado é tão bom que te instiga a fazer isso mais vezes, porque você sabe que isso vai te causar menos cansaço no futuro, que a relação entre você e a criança vai melhorar e talvez o comportamento da criança já mude completamente. Mas voltando aqui pro exemplo, a gente vai só chegar e falar, você parece irritado. E aí vê o que a criança responde. Geralmente, ela desembucha. Ah, eu tô muito bravo porque roubaram meu brinquedo, isso não é justo, não sei o que lá. Aí você ouve. Ouve com calma, ouve com atenção, vamos pensar num jeito de ajudar o Olaf. Pra depois a gente ver quais são as consequências do comportamento do Olaf. Então, o Olaf falou que ele tá muito bravo porque roubaram o brinquedo dele. Daí a gente fala,
Nossa, é mesmo, eu sinto muito. O que que a gente pode fazer pra resolver isso? E aí você deixa a criança também ter a autonomia dela. Em vez de você propor a solução, vê o que que ela quer. Às vezes ela nem quer o brinquedo de volta, ela só queria ser escutada, ela só queria liberar a raiva dela em paz, entendeu? Mas às vezes ele fala, não, eu quero o brinquedo porque o brinquedo é da sala, mas eu tava usando e daí o fulano foi lá e pegou. Tudo bem, o que que a gente pode fazer? Ah, eu acho que a gente devia ir lá falar com o fulano que eu tava usando o brinquedo. Tá bom, legal, vamos lá então falar com o fulano. Daí a gente vai lá com o fulano, fala com o fulano que o Olaf tá usando o brinquedo primeiro, se ele pode devolver pro Olaf e depois ele usa. Resolvida essa situação, o Olaf vai estar mais calmo, porque ele tá com o brinquedo, e ele vai ter sido ajudado. Então a gente ainda tá criando um vínculo aqui muito bom de ele saber que ele pode contar com o adulto responsável ali pra resolver quando ele tá se sentindo mal. Já é uma modelagem muito boa, porque mostra pra ele que se ele conversar com o adulto responsável, ele consegue o que ele precisa, ele não precisa sair esmurrando tudo. Agora, nessa hora, a gente fala, agora que você está se sentindo melhor, eu queria conversar com você sobre o que aconteceu. Eu entendo que você tava irritado, que você tava muito bravo, né, usando a mesma palavra que ele usou, mas vamos pensar em outras formas da gente agir quando tá muito bravo? Porque estragar as coisas da escola não é legal. E aí vê o que a criança fala, porque como eu falei, a criança ela tem criatividade, ela tem autonomia e ela tem sido ensinada por você há muito tempo sobre outras formas de agir. Então não é como se ela estivesse ouvindo isso pela primeira vez. Alguns exemplos legais que você pode esperar da criança ou que você pode propor caso a criança não saiba falar nenhum são usar uma almofada para descontar a raiva, pedir para a professora para sair, aí vai no banheiro, lava o rosto, lava a nuca aqui porque a aguinha gelada dá uma relaxada, beber uma água, encher a garrafinha, chamar a professora quando tá tendo problema. Então a gente vai ali enumerando várias formas de resolver a situação, porque daí se isso acontecer de novo, a gente retoma com essa criança. Por último, eu quero falar com vocês de um grupo especial. Os diagnósticos de TEA e TDAH têm crescido muito nos últimos tempos. Eu não tô aqui pra ficar falando se esses laudos são corretos ou não, se o diagnóstico faz sentido ou não. O que eu quero falar com vocês aqui, o foco dessa parte da conversa e dessa última ferramenta, é que, de fato, existem crianças que precisam de adaptações especiais de acordo com as suas necessidades, independentemente de serem laudadas ou não. Vamos partir desse princípio. Então, primeiro, eu acho importantíssimo que a gente consiga ver essas crianças e identificar as suas necessidades, ao invés de achar que todo mundo na sala é igual e que a gente pode fazer uma única coisa e vai dar certo com todo mundo. A gente tem que saber que essas crianças não são obrigadas a se encaixarem nas normas que a gente impõe. Elas não são obrigadas a ficar sentadas com a bunda na cadeira o dia inteiro. A gente tem que estar pronto para entender que cada faixa etária tem um limite de foco e atenção e vai crescendo de acordo com a idade da criança, e que tem crianças que realmente estão fora dessa faixa de limite ali de tempo de foco e atenção para sua faixa etária. Mas de qualquer forma, toda criança depois daquele limite de tempo precisa relaxar e se distrair. Senão, não vai estar aprendendo nada, vai ficar esgotada, vai ficar estressada, começa a ter briga na sala. É um caos. Ok, dito isso, existem crianças com TEA e TDAH e essas crianças têm um limite de foco e atenção ainda menor. Isso não quer dizer que elas são um caso perdido, entende? Tem muitas alternativas pra gente manter elas instigadas e encantadas com o processo de aprendizagem. Uma das alternativas é o Fidget Toy, ou brinquedo anti-estresse, que quem me segue no Instagram já tá cansado de ouvir falar, porque eu sou muito cadelinha do Fidget Toy. Eu tô falando do Fidget Toy em todos os meus vídeos, porque é uma das melhores invenções na aprendizagem na atualidade, porque é uma coisa que relaxa a criança, aí relaxa o professor também, porque eu não aguentava mais ver aquela criança se mexendo que nem uma pipoca pulando, então é muito bom. Algumas crianças precisam se mexer para aliviar a ansiedade, e às vezes a gente fica reclamando da criança que não para quieta, e essa sua perna inquieta, que você tá aí assistindo o vídeo e não para de tremer, que parece que tá num ônibus lotado balançando. E se a gente não tem nenhuma adaptação para essas crianças que precisam se mexer, elas não vão ficar no lugar enquanto a gente tá ensinando, elas precisam levantar, elas vão pedir para ir no banheiro, vão pedir para beber água, para encher a garrafinha, vão ficar passeando, e aí elas perdem a explicação inteira. Quando elas voltam, elas não entendem nada. A gente acha o quê? Que a criança não entende nada, que a criança não é inteligente, que a criança é lerda, quando na verdade ela só não estava lá na hora da explicação. Eu conheço várias crianças que têm diagnóstico de TDAH
e que parecem crianças burras, né? Se a gente for falar na linguagem dos pais, por exemplo, muitos pais vêm com esse tipo de demanda, e na verdade a criança é super inteligente, só que ela não está lá na hora da explicação, porque ela tá sempre dando estrela do outro lado da sala. Então a gente precisa criar estratégias para que a criança esteja ali na hora da explicação, porque ela estando ali já é 80% do caminho. Outra coisa importante que tem a ver com o uso do fidget toy, às vezes a gente dá um poppet para criança, que é um fidget toy, e ela fica ali mexendo no fidget toy e a professora ali falando. E aí a professora fica incomodada porque a criança não tá olhando para ela, logo não está prestando atenção. E isso não é verdade. Se você vai procurar vídeos de pessoas com TDAH, muitas delas relatam que elas são obrigadas a olhar para as pessoas, porque senão as pessoas acham que elas não estão prestando atenção. E aí elas gastam tanta energia tendo que olhar para a pessoa, tendo que se concentrar em um ponto, ao invés de ficar se mexendo como elas estão acostumadas, que é aí que elas não prestam atenção mesmo. Quando elas conseguem fazer esse processo de aprendizagem do jeito delas, elas podem usar a maior parte do espaço da memória delas ali, da concentração delas, em prestar atenção no que a professora está falando, ouvindo, absorvendo a informação, integrando com outros conhecimentos. Elas estão prestando atenção, só que não estão olhando. Quando você fica assim, presta atenção em mim, olha pra cá e não sei o que, a mente da criança vira só, não posso desviar o olhar, não posso desviar o olhar, não posso desviar o olhar, não posso desviar o olhar. E aí ela não consegue prestar atenção, porque a cabeça dela tá em outro lugar, que é em você, no seu olho, não adiantou nada. A gente precisa entender que são corpos diferentes, com necessidades diferentes, e o fidget toy tá aí pra ajudar a gente. Importante a gente explicar pra criança que o brinquedo anti-estresse é uma ferramenta e não um brinquedo que pode ser usado à torta e à direito. Tem momentos pra usar, a gente cria uma rotina ali com o brinquedo que dá tudo certo. Já no TEA, uma coisa importante pra gente focar é a psicoeducação. Se você tem uma criança com TEA na sua sala de aula ou na sua família, você precisa saber que as crianças com TEA costumam ter mais dificuldade para identificar emoções, nomear sentimentos, lidar com a frustração e entender o que o outro sente. Por isso é normal que as crianças com TEA pareçam inconvenientes, porque eles não sabem fazer a leitura corporal para perceber que o outro está ficando irritado ou desconfortável ou triste, etc. Ou que se tornem agressivos quando contrariados, porque eles não sabem ainda fazer de outra forma. Você sendo cuidador ou professor dessa criança, você tem a responsabilidade de ajudá-la nesse processo que é um pouco mais lento para ela, mas que ainda assim é possível. São questões básicas para que ela viva bem em sociedade. Se a gente não tá pronto para praticar, para treinar isso com a criança, depois a gente não pode reclamar que ela se tornou uma criança agressiva, que ela não sabe se comunicar de outra forma sem ser batendo, esse tipo de coisa. É meio desesperador lidar com a raiva da criança com TEA quando ela é contrariada. Já passei por isso algumas vezes, não é legal, mas também não é legal pra ela precisa da nossa ajuda, é isso que a gente tem que entender. Lembra que a gente conversou sobre holding, é a mesma ideia, a gente precisa suportar, mostrar pra criança que a gente tá ali do lado dela, mesmo no meio do chilique, e que a gente entende que ela não escolheu viver dessa forma, foi o jeito que ela chegou programada no mundo, coitada. A gente tem que continuar lá por ela, explicar sobre os sentimentos, fazer a reflexão de sentimentos, fazer a contenção respeitosa se necessário, mostrar que a gente tá ali por ela e que a gente tem os mecanismos necessários para ajudá-la e que a gente vai fazer com que ela entenda e consiga aplicar por conta própria no futuro. É um treino diário, mas que vale muito a pena. E agora chegamos à parte mais importante da aula. Se você tava viajando, se ajeita na cadeira aí e presta bastante atenção. Eu quero dar um presente pra você. O que eu te mostrei aqui é a base pra uma vida mais tranquila. E eu não quero que você tenha que aprender tudo isso que a gente viu aqui sozinha daqui pra frente. Eu quero que a gente faça isso junto, pra garantir que você vai conseguir aplicar essas técnicas da melhor forma possível. E é por isso que eu quero te dar um presente hoje. E olha que ontem foi o meu aniversário, hein? Não é nem o seu aniversário, é o meu, mas você que vai ganhar o presente. O que você viu nessa aula foi só a pontinha do iceberg de um universo que você tá começando a descobrir. E agora eu quero te ajudar a chegar mais longe, mais rápido. Eu quero te convidar para participar do programa de intervenção infantil. Se você não tem tempo livre, esse é o jeito mais rápido e prático que eu conheço para aprender essas técnicas. Tudo que eu tive que ler, estudar aprofundadamente na faculdade, ler um monte de texto gigante, eu tô trazendo aqui para vocês de forma simplificada. As aulas não passam de 20 minutos cada uma. Se você acha que isso não vai funcionar para você, eu te convido a repensar. Tudo que eu te apresentei aqui e tudo que eu vou mostrar no programa tem base na ciência. Tudo que eu tô contando foram técnicas que eu usei e que funcionaram várias e várias vezes. Por isso eu tenho certeza que também vai funcionar com você. Dá uma olhada em tudo que a gente vai aprender juntas durante o programa de intervenção infantil. O programa vai se dividir em 4 cursos. Por quê? Porque eu pensei, vou fazer o curso sobre tal coisa. Mas daí eu percebi que isso não seria tão útil para todas as pessoas que me acompanham. Cada parte do meu Instagram
tem segmentos diferentes. Ou você é mãe, ou você é professora de educação infantil, ou você é professora de adolescente. E aí eu pensei, por que não tentar abarcar todo mundo? E aí eu fiz 4 cursos diferentes, cada um vai ter de 3 a 4 aulas e com segmentos diferentes. O curso 1 chama Criando Acordos e Rotinas em Casa, mais focado para os cuidadores de casa. A aula 1 fala sobre a importância do cuidado em casa, então a gente vai conversar sobre coisas que só a galera que tá ali no dia a dia da família, da criança, consegue fazer, que a escola não consegue substituir, que tem um pouco a ver com o que eu já falei pra vocês sobre holding. A aula 2 é sobre regras ou acordos. A gente vai conversar a diferença entre regras e acordos e o que faz mais sentido na cabecinha da criança e que vai fazer ela seguir você com muito mais facilidade. E a aula 3 é criando rotina. Então eu vou explicar pra vocês a importância da rotina, seja para crianças neurotípicas quanto para crianças neuroatípicas, e eu vou te mostrar algumas dicas para que a criança siga a rotina com mais facilidade. O curso 2 vai ser sobre escola. E aí a gente vai falar sobre contenção respeitosa. Eu vou explicar para vocês a técnica passo a passo com um boneco sobre como fazer a contenção respeitosa. Reflexão de sentimentos, também vamos falar mais aprofundadamente sobre a reflexão de sentimentos. Vou trazer referências bibliográficas para vocês, sugestões de estudos mais aprofundados, a importância dessa prática e exemplos de utilização. A terceira aula é sobre ferramentas para TEA e TDAH em sala de aula, que apesar do nome a gente também pode usar para crianças não laudadas, mas que apresentam muita agitação, que a gente sabe que é uma coisa bem comum na escola. Vou dar alguns exemplos para vocês e explicar por que essas ferramentas são fidget toys ou brinquedos anti-estresse e não brinquedos comuns. Qual que é a diferença de um brinquedo anti-estresse para um brinquedo comum? O curso 3 é sobre crianças maiores e adolescentes. Então, na primeira aula eu vou conversar com vocês sobre desenvolvimento, psicologia do desenvolvimento, desenvolvimento cerebral, desenvolvimento emocional, desenvolvimento hormonal e como funciona a transição da criança para a adolescência, para a gente entender que tem algumas coisas que não tem como a gente escapar quando a gente lida com adolescentes. Na aula 2, a gente vai falar sobre adolescência e videogame. Vou trazer para vocês tudo que eu aprendi no meu curso de extensão sobre adolescência e mídias interativas, falando sobre tempo de tela, falando sobre os malefícios e os benefícios do videogame. A aula 3 vai ser sobre drogas, assunto polêmico, porém muito necessário, porque a gente sabe que infelizmente isso é uma realidade na adolescência. Então a gente precisa saber, sem tabu, sem desespero, para a gente poder orientar as crianças maiores e os adolescentes da melhor forma possível. O curso 4 vai ser sobre teorias para clarear a mente. Aqui eu me dei o direito de deitar e rolar nas teorias da psicologia. Vou usar muito da psicanálise, que é a minha abordagem que eu vou seguir na minha clínica, para contar para vocês algumas ferramentas importantíssimas que a psicologia traz pra gente, que a gente pode aplicar em outros contextos que não só na clínica. Então a aula 1 vai ser sobre transferência e contra-transferência, que é um conceito do Freud. Vou explicar para vocês sobre transferência e contra-transferência em sala de aula, que também tem textos da psicanálise bem atualizados sobre isso. A aula 2 é sobre holding e handling, que são 2 conceitos do Winnicott, que também é psicanalista, pra gente entender como que isso funciona tanto em casa quanto em sala de aula. Vou aprofundar um pouco mais no que eu falei pra vocês aqui hoje já sobre holding. E a aula 3 vai ser sobre o brincar. E aí eu vou trazer um pouco de François Douto e um pouco de Melanie Klein, que também são 2 psicanalistas, e a gente vai conversar sobre a importância do brincar para a psique da criança, para a mente da criança. Quais são os benefícios do brincar? Qual o tipo de brincar que faz a criança se desenvolver melhor? Qual é o tipo do brincar que faz a criança se empobrecer na criatividade? Então, como vocês podem ver, vai ter um pouquinho de tudo, mas eu separei simplesmente a nata, o melhor de todos os conteúdos que eu já vi nos últimos anos, que eu estudei, que eu aprendi por conta própria, e agora eu vou passar para vocês, para que vocês também tenham essas ferramentas secretas para serem as melhores no que vocês fazem. E agora a gente chega em uma questão bastante importante, e é aqui que está o meu verdadeiro presente para você: o preço. Quanto você vai ter que pagar para fazer parte do programa de intervenção infantil? Ah, mas se isso é tão importante para você, por que você não faz de graça? Primeiro, porque isso é um trabalho. Tudo que eu faço aqui na internet é meu trabalho. É uma parte importante dessa carreira que eu tô construindo como futura psicóloga. E esse é um trabalho que precisa ser valorizado. Eu investi muito tempo e muito dinheiro para produzir esse material para vocês. E eu nem tô falando desses anos todos que eu passei estudando psicologia na faculdade e trabalhando com crianças. Eu contratei gente, comprei equipamento, gastei muito
muito dinheiro para colocar no ar esse programa, porque é a minha missão. Mas eu também sei que a maior parte das pessoas que me acompanham não tem a melhor condição financeira do mundo. Ninguém aqui é milionário, e eu realmente não quero que o dinheiro seja um obstáculo pra gente fazer isso juntas. Por isso eu acredito que eu cheguei num número excelente. Sim, eu tenho uma oferta muito boa pra te fazer agora, mas você é livre para aceitar ou recusar essa proposta. A sua participação no programa de intervenção infantil vai custar apenas R$ 29 por mês. Esse é um preço que eu considero bastante justo e acessível. Se você gostou do que viu nessa aula, então você vai amar o que eu coloquei dentro do programa, sério. Lá dentro é o lugar certo pra gente aprofundar certos assuntos e cada uma das ferramentas que você viu aqui. Nesse programa eu vou te acompanhar de perto e tirar todas as suas dúvidas pessoalmente, porque eu quero estar do seu lado durante toda essa jornada. Eu quero garantir que você não tenha nenhuma dúvida e que você consiga implementar todas essas técnicas que eu trouxe. E aí, vamos nessas juntas? Clica no botão aqui embaixo e faz a sua inscrição. Eu vou encerrar as vagas em pouco tempo, pra gente poder começar a trabalhar juntas o quanto antes. Então não perde tempo, toma essa decisão agora e clica no botão. Lembrando que você tem 7 dias de garantia para pedir o seu dinheiro de volta. O que isso quer dizer? Toda vez que você compra um produto na internet, você tem direito a 7 dias de garantia. Então você tem o direito de pedir 100% de reembolso em até 7 dias. Isso não é porque eu sou boazinha, porque tá garantido por lei. É um direito seu e isso mostra que você não tem nada a perder entrando agora e pelo menos participando da primeira aula para sentir um pouquinho como é que é. Se você não gostar, se você sentir que o programa não é para você, por qualquer motivo, é só entrar em contato e pedir o seu reembolso. Sem burocracia, sem enrolação. A partir de agora você não tem nenhum motivo para ficar de fora do programa. Chega de se sentir ansiosa, frustrada, chega de trabalhar tanto, gastar tanta energia e não ver progresso. Eu tô aqui para te ajudar. A gente vai superar esse desafio juntas. Você topa vir comigo? Clica no botão e faz o seu cadastro. Eu te vejo do outro lado.